Então os príncipes, os presidentes, os colegas de trabalho dele, os amigos que ele liderava, procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Veja só, eles perceberam que ele era a figura mais querida do rei, perceberam que ele tinha uma certa amizade que não era falsa, era uma amizade verdadeira, perceberam que Daniel tinha qualidades, tinha atributos morais e intelectuais que o destacavam dos demais. E isso levou eles a terem ciúme. E o ciúme levou eles a terem inveja. E a inveja levou eles a cometerem o primeiro erro. Daniel passou por uma rigorosa investigação. Nós vimos aqui que procuraram nele algum vício na sua postura pessoal e culpa na sua postura profissional. Então eles procuraram investigar nele alguma coisa que pudesse acusar na sua pessoa, algum vício que ele tivesse pessoal, ou algum problema administrativo que ele tivesse cometido, algum deslize. E vocês acham que há 2.300 anos atrás, 2.500 anos atrás, não havia corrupção, não havia tentação de colocar a mão no dinheiro, no erário público, que as pessoas não se aproveitavam do cargo que tinham para se projetar e para conquistar e adquirir bens? É lógico que sim, porque isso é da natureza humana. É como a gente costuma dizer, né? A ocasião faz o ladrão. Então, se você tem a oportunidade, se você tem a certeza de que você vai ser, não vai ser pego, a tentação é muito grande para que você faça isso, coloque a mão no dinheiro alheio. E eles pensaram assim, e geralmente o invejoso é assim, né? Ele mede os outros por si mesmo. E eles pensaram, se nós somos cobiçosos, se nós somos corruptos, Daniel também deve ser. Porque Daniel, além disso, Daniel não só tem poder e influência, é o homem mais poderoso do reino, e ainda o rei quer promover ele mais para cima ainda, como também ele vem de um tempo muito longo de associado do antigo império, do Império Babilônico. Ele dedicou toda uma vida a serviço dos reis de Babilônia. Então ele deve ter acumulado um patrimônio e deve ter acumulado uma carga de erros e falcatruas ao longo de toda a sua história, nos 70 anos que ele ficou sob domínio, servindo ao rei de Babilônia, aos reis de Babilônia. E eles começaram a fazer uma investigação contábil, passaram um pente fino, averiguando se em algum momento ele não declarou o imposto de renda, se ele omitiu algum tipo de informação para o imposto de renda. Às vezes a pessoa faz a declaração e esquece acidentalmente de que ele tem uma casinha de aluguel, que ele tem uma contribuição que ele recebe lá, que se ele incluir no imposto de renda, aí a alíquota dele aumenta demais e o leão vai lá e come uma parte dos seus, aquele rendimento extra, e ele não quer transferir para o governo, porque aí vem a desculpa, né? O governo não sabe usar o dinheiro que ganha, ou eu não tenho serviço de qualidade, se eu quiser escola eu tenho que pagar a escola particular, se eu quiser segurança eu tenho que pagar a segurança particular, se eu quiser saúde eu tenho que ter plano de saúde, porque o governo não me oferece hospital de qualidade, porque o governo não me oferece escola de qualidade, porque o governo não me oferece segurança. Tudo é privatizado, só há qualidade do serviço para quem paga, e eu ainda vou contribuir para a corrupção desse país, então eu vou omitir. Daniel não pensava assim. Eles fizeram uma busca em todas as declarações de imposto de renda de Daniel, desde o começo, desde o primeiro salário que eles receberam, e não encontraram nada. Quem sabe, se a gente conversar com os guardas aqui do palácio, a gente vai descobrir que Daniel estacionou a carroça no lugar errado, estacionou o cavalo, amarrou o cavalo no ponto proibido, e ocupou a vaga de um deficiente, ou a vaga de uma pessoa idosa, ou a vaga que era restrita à pessoa de terceira idade, e ele colocou o cavalo lá, ou recebeu uma multa por excesso de velocidade, por galopar perigosamente nas ruas de Babilônia. Quem sabe? Vamos procurar lá conversar com o serviço do Detran da época e vamos descobrir. Não encontraram nada, nenhuma multa,
nem o imposto atrasado. Então vamos olhar para o lado pessoal agora, vamos procurar, vamos descobrir com a família dele, como é que é a família dele, como é que é o relacionamento dele com os familiares. Como ele era eunuco, não era casado, mas e se fizéssemos a mesma, se alguém resolvesse fazer a mesma investigação da nossa vida, que depoimento ele colheria da nossa esposa e dos nossos filhos? Nós costumamos, por causa das convenções sociais, a desenvolver várias caras, vários papéis. Então, nós temos uma atitude quando estamos na empresa que trabalhamos, entre os colegas de trabalho, não é a mesma que nós temos quando estamos na igreja. E a atitude que nós temos na igreja não é a mesma que nós temos quando estamos na intimidade do nosso lar com os nossos filhos. E muitas vezes a atitude que nós temos com nossos filhos não é a mesma que nós temos com a nossa esposa. E a postura que mostramos não é a mesma que temos diante da nossa família. Nós vivemos vários papéis, nós vivemos usamos várias aparências. E aí a gente fica se perguntando, quem é você de verdade, Quem é o verdadeiro Alexandre? Aquele que está lá na escola dando aula, aquele que está em casa com os filhos, aquele que está pregando no púlpito, aquele que está fazendo algum curso de pós-graduação, coisa parecida? Quem é de verdade você? E se fizéssemos uma verdadeira averiguação, será que encontraríamos pessoas diferentes? Não, o Alexandre que eu conheço da escola não é o mesmo que você está me descrevendo em casa. O Alexandre de casa não é o mesmo que você está me descrevendo do púlpito. E o Alexandre do púlpito não é o mesmo que eu estou descrevendo para a família, para os amigos, para os colegas. Então imagine se alguém resolvesse armar um dossiê contra você e fizesse um levantamento de todas as coisas que você já fez, todos os negócios que você já fez, todos os impostos que você já pagou. Será que você teria como laudo a inocência, como foi encontrado em Daniel? Eles fizeram um trabalho minucioso, porque eles tinham acesso a informações privilegiadas. Eles usaram essa posição, eles usaram esta oportunidade, eles usaram o cargo que tinham, a posição que tinham, para varrer minuciosamente a vida de Daniel. E não acharam nada, nem na vida pessoal e nem na vida profissional de Daniel. Simplesmente ele era fiel. Daniel passou por uma rigorosa investigação, mas Daniel não tinha nada a esconder. A vida de Daniel era literalmente um livro aberto. Ele não tinha ossos, esqueletos escondidos no armário. Ele não tinha medo que as pessoas descobrissem alguma coisa que ele tinha feito no passado. Ele tinha aquilo que nós podemos chamar de consciência tranquila. Ele podia deitar à noite para dormir e não ficar remoendo o remorso de erros que cometeu. Ele podia lembrar, olhar para as pessoas de frente, olho no olho, sem ter nenhum tipo de culpa. Então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel. Ainda mais um homem com quase 90 anos, se até aqui ele não cometeu nenhum deslize, não vai ser agora que ele vai cometer algum tipo de deslize. Se nós procurarmos contra ele na lei do seu Deus, então vamos jogar agora a coisa que é mais preciosa de Daniel contra ele mesmo, a sua religião. E o que eles tramaram? Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim, ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um édito real e fizeram firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então eles tramaram uma armadilha para pegar Daniel. Se ele não comete coisas erradas, ele faz coisas certas. Mas nós podemos legalmente transformar essa coisa certa em uma coisa ilegal. Ou seja, a diferença entre de fato e de direito. De fato ele é uma pessoa correta, de fato ele é uma pessoa justa. Mas nós podemos transformar esse fato num direito, numa lei contra ele. E não precisa ser uma lei que dure muito tempo, apenas 30 dias. Por quê? Porque como eles vasculharam a vida de Daniel, como eles colocaram pessoas para espionar Daniel,
pessoas para fazerem relatórios sobre a vida de Daniel, eles descobriram o quê? Que Daniel tinha um hábito de orar 3 vezes por dia, com a janela aberta, voltado para Jerusalém, para o templo. E eles pensaram assim, é exatamente aqui que nós vamos pegar Daniel. Veja como funciona o pecado. O ciúme leva à inveja. A inveja leva a ambicionar o lugar do colega, a dar aquilo que a gente chama de rasteira. Para conseguir dar rasteira, eu tenho que mentir, ou omitir, ou aumentar. Em todos os casos, eu tenho que enganar. E, consequentemente, isso pode levar até a morte. O pecado levando a outro. O pecado não é inocente, meus irmãos. Nós podemos lidar com ele como se fosse uma coisa leviana e fácil de se enganar. A Bíblia diz em Tiago que o pecado nos seduz. E a Bíblia diz também que o pecado nos ilude. Então o pecado tem essa capacidade de fazer isso. E eles foram levados por esse sentimento, o sentimento foi crescendo, de ciúme para inveja, de inveja para ambição, de inveja para ambição para mentira, e até tramar contra a vida dele. Porque eles chegaram e disseram assim, olha, quem obedecer essa lei vai ser jogado na cova dos leões. E eles usaram uma artimanha porque eles lidaram com a vaidade do rei. Eles disseram assim, você vai se tornar uma espécie de Deus. Ninguém vai poder fazer nenhum pedido, ninguém vai pedir nenhum socorro, ninguém vai poder pedir ajuda a ninguém a não ser a ti. Então você vai estar no lugar dos deuses. E esta é a grande tentação do homem, se colocar no lugar de Deus. E sabe quando é que a gente coloca-se no lugar de Deus? Quando a gente diz assim, eu não preciso de Deus na minha vida. Eu não preciso dar satisfação para nenhuma divindade. Eu não preciso pedir nada para ninguém. Eu sou dono do meu nariz. Eu controlo os meus desejos, eu realizo os meus sonhos, eu sou o arquiteto da minha vida, eu tenho controle sobre minha vida. Eu posso fazer o que eu quero com a minha vida. Quando a pessoa tem essa vida independente de Deus, ela está sofrendo esse complexo de divindade. Ela acha que pode ser Deus. E o rei acabou caindo nessa tentação. Agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e persas, que não pode revogar. Uma vez marcado com o selo real, a lei não podia mudar. Não tinha coisa que o rei pudesse fazer que pudesse ser alterada. Isso é para dar peso, né? Isso é para dar autoridade à lei. Se nem o próprio rei que assinou a lei, que validou a lei, podia mudá-la, ninguém mais podia mudá-la, é sinal que ela tinha que ser respeitada. O texto bíblico diz ainda que por esta causa o rei assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel sabia que aquela lei foi escrita para condená-lo. Daniel sabia que aquela lei fora feita para levá-lo à morte. Daniel sabia que ela era fruto da inveja e do ciúme que eles tinham contra ele. Mas na mesma hora que ele viu a lei ser decretada e a lei ser assinada, o texto bíblico diz que naquele mesmo momento ele saiu da presença do rei e, como de costume, ele foi até o seu quarto e fez aquilo que fazia todos os dias. Eu fico pensando assim, o que custava Daniel ficar 30 dias sem orar a Deus? Como fazia de costume de joelhos? Ele não podia contemporizar, ele não podia maneirar, ele não podia achar um jeitinho brasileiro para fazer isso. Apesar daquela época não existia jeitinho brasileiro, mas podia dar um jeitinho, né? Quem sabe eu podia orar apenas mentalmente? Quem sabe eu podia orar deitado na minha cama antes de dormir? Quem sabe eu podia orar apenas assim, entre eu e Deus, sem a necessidade de ter um momento para fazer isso, sem que ninguém visse? Será que isso era suficiente para Daniel? Sabe por que Daniel não fez isso? Sabe por que Daniel não deu um jeitinho? Sabe por que Daniel não mudou seu hábito de vida? Exatamente por causa disso. Porque ele fazia isso a vida toda.
quase 90 anos orando ao seu Deus. Quase 90 anos tendo um encontro diário com Deus. Não ia ser agora que ele ia mudar isso. Isso criou um hábito, isso criou uma necessidade. Daniel não ia encontrar paz enquanto não tivesse aquele encontro diário com Deus. Nós às vezes não sabemos o poder que a oração tem, porque nós não oramos. Nossa vida não tem poder porque nós não temos oração. É como se costuma dizer: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Talvez nós creiamos na oração apenas da boca para fora. Talvez nós creiamos na oração porque a igreja ensina que a oração é importante, porque o pregador diz que a oração é importante, porque meu pai e minha mãe me educou que eu tenho que orar. E nós criamos alguns momentos de oração: a oração da refeição, a oração do culto, a oração da viagem, quando vamos sair de viagem. Mas nós não temos aquele momento para passarmos com Deus em oração. E nós só corremos a Deus quando estamos desesperados, né? Quando estamos angustiados, a gente clama. Mas nós não tiramos um tempo para orarmos. A oração de 3 vezes por dia era uma questão cultural. Era o hábito que tinham todos os judeus zelosos e dedicados, consagrados a Deus, de fazer isso. O salmista mesmo fala que de manhã, meio-dia e à noite ele buscava a Deus. Era costume daquela época. Orar, os judeus piedosos orarem 3 vezes por dia. Mas, por isso, necessariamente, nós não precisamos estabelecer aqui uma lei que você precise tirar 3 momentos por dia para orar, manhã, meio-dia, à noite. Eu não sei quantos momentos você precisa encontrar-se com seu Deus, mas uma coisa eu sei: você precisa. Você precisa ter um tempo para conversar com Deus. Você precisa ter um tempo para ter comunhão com Deus. Você precisa ter um tempo para orar. Como Ellen White diz, a oração é a respiração da alma. E se nossa vida espiritual está enfraquecendo, se nosso desejo pelas coisas de Deus está minguando, se nós estamos nos afastando das coisas de Deus, é porque nós não temos orado. Se nós estamos com dificuldades de passar algum tempo com Deus, isso provoca certo desconforto, é porque falta intimidade com o Altíssimo. Então nós precisamos aprender esse exemplo com Daniel. A oração, ela é vida, era vida para a sua alma, vitalidade de sua vida. Ele não conseguia viver sem orar. Ele se acostumou a isso. E não seria um decreto como aquele tipo que moveria Daniel dos seus hábitos espirituais. Nós precisamos disso, nós precisamos criar hábitos espirituais. Momentos para ler a Bíblia, momentos para orar. Porque aí você vai dizer assim: mas eu não tenho tempo. Eu trabalho 10 horas por dia, 9 horas por dia, e eu gasto 2 horas de ônibus por dia, mais 1 hora de almoço. Então eu saio 7 horas da noite, 7 horas da manhã, todo dia, e chego 8 horas da noite em casa, 7 horas da noite. E aí tem que preparar janta, cuidar das crianças e tal. As mulheres têm dupla, tripla jornada às vezes. Tem pessoas que trabalham de dia, fazem faculdade à noite e dizem assim: eu não tenho tempo para isso. Mas nós temos tempo para aquilo que é importante. Se a oração for importante na sua vida, você vai ter tempo para orar, com certeza. E o texto bíblico continua: então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Não esperou 30 dias, no mesmo dia. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos médios e dos persas, e se não pode revogar. Então o rei confirmou que realmente a lei não podia ser mudada. Aqui está havendo um conflito entre a lei de Deus e a lei dos homens, entre o mandamento de Deus e o mandamento dos homens, entre adoração e reverência a Deus e adoração e reverência aos homens. Quando Pedro e João foram levados perante o Sinédrio e eles foram proibidos de pregar em nome de Jesus, eles disseram assim: importa mais obedecer a Deus do que aos homens.
E quando nós buscarmos na história da nossa igreja, do Movimento de Reforma, nós vamos lembrar que os nossos pioneiros, as primeiras pessoas que formaram a nossa igreja, foram pessoas que passaram por situações de risco, de morte, atentado contra a vida. E muitos deles acabaram morrendo por causa da sua fé.